Bom dia, amados irmãos. Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sejam sobre nossas vidas, nossos lares e sobre a nossa nação. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe de todo pecado e nos lave de toda injustiça. Que seja nosso forte escudo contra todas as adversidades do mal. Amém? Eu sou a pastora Rosa Pereira e estou aqui nessa manhã, dia 1º de outubro de 2025, iniciando um novo mês nas nossas vidas, um mês onde profetizamos as bênçãos do Senhor sobre nós, sobre nossos lares, onde profetizamos o melhor de Deus sobre as nossas vidas. E queremos iniciar essa manhã agradecendo a Deus pela nossa vida. Deitamos, dormimos e acordamos e estamos aqui na presença do nosso Deus para compartilharmos a sua palavra e para orarmos ao Senhor, consagrando o nosso dia e tudo o que temos e somos. Amém? Hoje eu vou começar de uma forma diferente, eu vou começar com a leitura da palavra, mas antes eu gostaria de pedir a você que está vendo esse vídeo que não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar um comentário, um pedido de oração e, se possível, por gentileza, de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque queremos expandir o reino de Deus, queremos expandir a pregação da palavra e só podemos fazer isso contando uns com os outros, passando a palavra de Deus adiante, para que outras pessoas que nós amamos, que nós conhecemos, tenham acesso à palavra do Senhor, assim como nós temos tido todos os dias. Amém? Eu gostaria de iniciar essa manhã falando acerca de uma história de um homem, um profeta de Deus chamado Daniel. Daniel pertencia ao povo de Judá, ao povo de Deus, e na época do rei Nabucodonosor, Judá foi aprisionada, ficou 70 anos no cativeiro babilônico de Nabucodonosor. Mas como Daniel era um homem fiel a Deus, um homem que buscava o Senhor 3 vezes ao dia em oração, a palavra diz que ele se dirigia à janela que ficava na direção de Jerusalém e por 3 vezes ao dia de joelhos ele se prostrava diante do Senhor em oração, apresentando a sua vida e o povo. E durante o tempo que Daniel ficou cativo, ali na Babilônia, a palavra de Deus ela relata que Daniel sempre ocupou uma posição de honra junto ao governo. Primeiro na época de Nabucodonosor, depois na época do filho dele, Belsazar, e depois na época do rei Dario e também na época de Ciro, do rei Ciro. Foram 4 dinastias que passaram e Daniel permaneceu ali como homem de excelência, como ministro do governo, como conselheiro do rei. Porque a palavra diz que nele havia um espírito excelente, e nós sabemos que esse espírito excelente é o Espírito de Deus. E aconteceu que os outros ministros do governo, os sátrapas, eles, com inveja de Daniel, eles armaram uma cilada para fazer com que Daniel fosse morto, fosse punido pelo rei e morto. E eles chegaram junto ao rei Dario e disseram que queriam criar um interdito real. E nesse interdito dizia que todo homem do reino deveria se dirigir em adoração e louvores somente ao rei e se dobrar de joelhos somente perante o rei e nenhum outro Deus. E o rei naquele momento, sem atentar que aquilo ali era uma cilada contra Daniel, o rei assinou esse interdito. E mesmo gostando muito de Daniel, o rei, sem querer, ele acabou colocando Daniel numa sentença de morte. Só que, ao pegarem Daniel nas suas orações e levarem diante do rei acusando,
de ter desobedecido ao interdito, por isso seria condenado à morte. O rei nada pôde fazer a não ser mandar executar a ordem real. E condenou Daniel à cova dos leões. E Daniel foi para a cova dos leões. Só que o rei, ele ficou tão angustiado, porque ele gostava de Daniel. E ele sabia que Daniel era um homem especial. Que a Bíblia narra que ele perdeu o sono. Ele perdeu o sono, ele fez jejum. Ele não permitiu que ninguém tocasse nenhuma música para ele naquela noite em que Daniel passou na cova dos leões. E não dormiu, e logo cedo pela manhã ele foi lá. E eu vou ler para você aqui o que aconteceu quando o rei pela manhã foi lá. Encontra-se no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 19 ao 23. Olha só o que diz. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi às pressas à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem nenhum dano a mim, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Olha que tremendo! Quando nós mantemos a nossa fidelidade ao Senhor, a nossa lealdade ao Senhor, quando nós confiamos de coração no nosso Deus e não negociamos com o inferno, não dobramos o nosso joelho a nenhum outro ídolo, não dobramos o nosso joelho a nenhum outro Deus, o Senhor nos livra da cova dos leões. Ele fecha a boca da serpente, ele fecha a boca dos invejosos, ele faz com que as pessoas maldosas que fizeram planos para nós, que elas mesmas caiam nas suas armadilhas, porque Daniel foi tirado da cova dos leões e aqueles homens que ardilaram contra ele foram jogados lá com toda a sua família, não somente eles, todos das suas famílias foram jogados na cova, e a palavra diz que os leões devoraram a todos. Então é assim quando nós nos mantemos, queridos, em fidelidade ao nosso Deus. Que nessa manhã possamos nos alegrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, nós somos fiéis a Ti, nós Te amamos e Tu és o único Deus soberano sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós Te damos graças nessa manhã por essa palavra grandiosa que fala acerca de fidelidade, acerca de lealdade, acerca de confiança, acerca de proteção no Senhor. E queremos aqui, em nome de Jesus, entrar na Tua presença, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor, pedindo que Tu nos purifique dos nossos pecados, Jesus. Que o Senhor nos lave de toda injustiça com Teu sangue precioso, pois Tu és o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Tu és o Filho de Deus. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho senão através de Ti. Por isso, nessa manhã, nos colocamos na Tua presença, pedindo ao Senhor que nos dê um coração fiel e leal a Ti, um coração perseverante, um coração que se renova a cada dia na Tua presença. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nessa manhã, que o Senhor visite o meu irmão e a minha irmã que está aqui comigo nessa oração, Pai. Entre na sua casa, Senhor, e veja qual é a sua necessidade do dia, Senhor. Se existe, Pai, alguém, Pai, que está padecendo, Senhor, de dores e sofrimentos, seja físico ou emocional, que a Tua boa mão alcance essa vida e arranque fora toda dor, arranque fora, Senhor, todo motivo da sua dor, Pai, pela raiz, arranca fora, Senhor.
Senhor, entra com a tua intervenção, assim como tu interveio, Senhor, ali na causa de Daniel, assim como tu interveio, Senhor, colocando do teu anjo junto ao teu servo para guardar a vida dele. Assim pedimos, Senhor, a tua intervenção, Senhor, na vida dos meus irmãos que aqui estão comigo nessa oração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, visita aquele que tem uma causa na justiça, visita aquele que está desempregado. Senhor, visita aquele que está desesperado, que está passando por depressão, por angústia, por ansiedade. Visita aquele, Senhor meu Deus, que não tem recursos para se alimentar no dia de hoje, aquele que ficou sem abrigo, Pai. Visita aquele, Senhor meu Deus, que olha para todos os lados e não vê saída, que ele possa nessa manhã levantar os olhos e olhar para Ti, Senhor, e ver que sempre o Senhor tem uma saída para nós. Senhor, nos dá um coração confiante, um coração, Senhor, sábio, Pai, para entender, Senhor, as Tuas mensagens, os Teus sinais, para entender quando o Senhor está falando conosco, meu Deus. Em nome de Jesus, que nessa manhã, assim como Tu deste livramento a Daniel, dá livramento às nossas vidas, dá livramento aos nossos filhos, aos nossos familiares, à nossa casa, Pai. Senhor, a maldade no mundo se multiplica, a iniquidade tem crescido e o amor tem esfriado, Pai. Pouco se fala de amor, pouco se vive amor nessa terra, Pai. Muitas vezes somos indiferentes à necessidade do nosso irmão, indiferentes, Senhor meu Deus, à sua angústia, ao seu desespero. Muitas vezes temos condições de ajudar e não ajudamos, mas tira de nós, Senhor. Tira de nós, meu Deus, esse sentimento, Pai, esse sentimento de não se importar com a dor alheia, Pai, esse sentimento, Senhor, de falta de interesse pelo que o nosso próximo está vivendo, meu Deus. Em nome de Jesus, nos dá empatia, nos dá amor, nos dá um coração generoso, Pai, porque a Tua palavra diz que é dando que se recebe e que é melhor dar do que receber, porque na lei da semeadura, tudo aquilo que nós damos volta para nós, Senhor. Então, todas as vezes que ajudamos alguém, meu Deus, a ajuda que damos, ela volta, Senhor, para nós. Então, Pai, em nome de Jesus, que tenhamos essa confiança no Senhor, nesse Deus generoso, nesse Deus bondoso. E te pedimos que o sangue de Jesus nos purifique dos pecados, porque reconhecemos, Senhor, as nossas falhas, deficiências, fragilidades. Reconhecemos que somos pecadores, a Tua palavra diz que todos nós somos pecadores. Não há um sequer que possa dizer que não é pecador, porque ou pecamos com palavras, ou pecamos com atitudes, ou pecamos com pensamentos, ou então com todos os três, mas pecamos, Senhor, contra Ti. Então nos perdoa, meu Deus, derrama a Tua misericórdia, derrama a Tua graça, Senhor, sobre a nossa vida, derrama o Teu perdão, Pai. Senhor, nos dá um coração como o coração de Jesus, um coração que amava, que se compadecia, um coração que se importava, Senhor, com a dor do próximo, um coração que se alegrava em ajudar o próximo, em curar, em salvar, em libertar, que possamos com nossa vida, Senhor, meu Deus, sermos instrumentos do Senhor, de libertação, de cura, de evangelização da Tua palavra, Pai. Que nesse dia sejamos sacudidos pelo Teu Espírito Santo, que haja um despertar, Senhor, na nossa vida, para fazermos a Tua obra, para falarmos, Senhor, do Teu amor, para falarmos da salvação e para dizer para as pessoas, avisar que Jesus está voltando e que precisamos nos preparar para este momento. Muito obrigada, Senhor, porque como eu falei no início, deitamos, dormimos e acordamos e estamos aqui para glorificar o Teu nome, para exaltar e bendizer aquele que vive e reina eternamente. Muito obrigada porque um dia o Senhor olhou para nós, o Senhor nos amou, o Senhor se compadeceu de nós e o Senhor nos adotou como filhos. Sim, somos Teus filhos, filhos por adoção, Pai, mas o Senhor nos adotou como filhos. E como Pai, nós queremos pedir a Tua bênção, Pai. Que a Tua bênção seja sobre nós, Pai. Que todo esse dia seja, Pai, consagrado a Ti. Esse mês de outubro que está iniciando hoje, Senhor, nós consagramos cada dia do mês de outubro a Ti. Pedindo que em cada dia, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, seja constante na nossa vida e que cada dia desse mês seja vivido, Senhor, meu Deus, em vitória,
em conquistas, em alegrias da parte do Senhor. Eu profetizo que esse mês será um mês extraordinário, um mês de sobrenatural, um mês de milagres, um mês de intervenção do Senhor, um mês de glória, onde o teu nome será exaltado todos os dias de nossa vida enquanto vivermos nessa terra, Pai. Muito obrigada, Senhor, por este momento, muito obrigada por esta oportunidade. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Meus amigos, um grande abraço em todos, bom dia e graça e paz.